Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, ao final de mais uma semana, com mais uma oração da noite. E para dar sequência aos nossos estudos a respeito do Sermão do Monte, sobre o reino do céu, suas exigências e privilégios. Hoje eu quero deixar com os irmãos capítulo 5 de Mateus, versículos 13 até o 16. Apenas para constar, quero ler o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: vós sois sal da terra. E no 14, vós sois luz do mundo. Nós já aprendemos até aqui que o grande interesse de Jesus no Sermão do Monte é que, a despeito das circunstâncias, a despeito de todas as adversidades, o cristão precisa ser diferente. E essa diferença, ela tem que ser realmente constatada por meio do caráter de Cristo, bem formado no caráter do crente. Agora, a partir do versículo 13, Jesus então começará a falar sobre a função e o propósito dos cristãos neste mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que essa diferença, o caráter dele bem formado em nós, que faz com que sejamos diferentes, ela precisa ser vivenciada na prática cristã. Ou seja, além de diferentes, nós precisamos agora fazer a diferença. Jesus começa então aqui com a ação influenciadora do crente nesse mundo. E para falar sobre isso, ele faz uso então de duas metáforas, ou seja, o sal e a luz. São metáforas extremamente conhecidas, que além de revelar o propósito e a função do crente nesse mundo, revelam também as condições deste mundo, da humanidade de forma geral. Por exemplo, a função e o propósito do sal é evitar a putrefação, a deteriorização e conservar, e também dar sabor. Por outro lado, nós podemos ver que com isso, Jesus está dizendo que esse mundo ele está apodrecendo cada vez mais, poluído, está em estado de putrefação. E também Jesus está dizendo que esse mundo é insosso. Nesse sentido, no mundo ninguém tem condições de ter felicidade, prazer verdadeiros, essenciais. A função e o propósito da luz é iluminar, clarificar, dissipar as trevas, revelar a verdade. Por outro lado, Jesus está dizendo que esse mundo está em trevas, que esse mundo não tem luz própria e que esse mundo subsiste na mentira, na falta de amor e na ignorância, ou seja, na falta de conhecimento de Deus. Por causa disso, caminha passos largos para a perdição, conforme disse o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1, 6 e versículo 14. Observe bem que as 8 bem-aventuranças, Jesus as transmitiu na terceira pessoa, ou seja, deixando claro que elas são características obrigatórias que devem fazer parte do caráter do cristão. Né? Portanto, o cristão precisa ser humilde, precisa ser contrito, precisa ser manso, faminto e sedento de justiça, precisa ser misericordioso, puro de coração, pacificador e forte para suportar as perseguições, as adversidades. Agora Jesus, a partir do verso 13, vai transmitir suas lições na segunda pessoa. Na segunda pessoa, vós sois. Então, tudo aquilo que nós somos, agora nós precisamos colocar em prática. Então, quando ele usa aí a segunda pessoa, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, nesse sentido, Jesus está falando então da missão e do propósito do crente de influenciar neste mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo claramente para nós que nossa função nesse mundo é trabalhar de tal forma que possamos reduzir a putrefação desse mundo, a autodestruição desse mundo. E também, ao mesmo tempo, damos sabor, um novo sentido para esse mundo. Como fazer isso? Primeiramente, sendo diferente. O sal, na realidade, ele é diferente, essencialmente diferente do material no qual ele é aplicado. Então, ele vai, de fato, fazer a diferença.
Então, o poder do sal está na diferença. E Jesus vai deixar claro que ele precisa manter essa diferença, porque se ele perder essa capacidade, ele não tem mais razão de ser. Então, se ele deixar de ser cloreto de sódio, ele perdeu a sua função. E outro detalhe também que aparece aí é que para o sal salgar, para o sal dar sabor, para o sal evitar que algo apodreça, ele tem que ser tirado do saleiro e aplicado naquele material. Logo, o crente da mesma forma. Nós precisamos ser diferentes, precisamos fazer a diferença, precisamos agir, ou seja, assumir essa nossa responsabilidade, sair do celeiro. Nesse sentido, na realidade, Jesus está dizendo que nós vamos exercer a nossa função lá no mundo. A outra metáfora que ele vai usar é a metáfora da luz. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, verso 8, ele diz lá: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Então, o crente não somente recebeu a luz, mas também ele foi feito luz e, por conseguinte, transformado em transmissor da luz. Então, o crente precisa iluminar, ele precisa trazer a verdade para esse mundo. Nesse sentido que Jesus está dizendo isso. E para fazer isso, ele precisa estar constantemente ligados em Jesus, porque Jesus é a fonte geradora de luz. Portanto, como luz, o crente vai influenciar esse mundo, principalmente dissipando as trevas e revelando Deus aos homens que estão em trevas. Como fazer isso? De duas formas. Brilhando, obviamente, o texto assim brilhe a vossa luz, e luz no sentido simbólico bíblico é a verdade, ou seja, assim brilhe a vossa verdade. Precisamos viver intensamente essa verdade. E também revelando boas obras. O texto diz, para que vejam as vossas boas obras. No sentido bíblico, boas obras têm a ver com generosidade. Ou seja, o crente precisa ser generoso em tudo que ele é, em tudo que ele diz, em tudo que ele fala. Né? Então, a luz vai revelar a obra do crente e, consequentemente, o poder de Deus. Desta forma, inevitavelmente, Deus será glorificado. Até mesmo porque as nossas boas obras, em essência, são obras de Deus. Então, o crente precisa agir desta forma. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, essas duas metáforas, sal e luz, nós podemos perceber que elas deixam claro para nós que o cristão não pode ser uma pessoa isolada, insensível, alienada. Não, nós temos uma função clara para desempenhar neste mundo, como sal e como luz. Embora a Bíblia deixe claro que nós não somos desse mundo, a Bíblia também diz que nós temos uma missão, um propósito nesse mundo e precisamos cumpri-lo. Né? A influência do crente é, de fato, a glória de Deus. Então, o fim principal de toda a ação influenciadora do crente é a glória de Deus. O mundo louvará a luz, não a lâmpada. É assim que nós seremos luz e também seremos sal. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite e até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.